Olá pessoal, então vamos continuar com a história da Gabriele a partir de onde nós paramos, né, que foram os probleminhas que ela começou a ter na escola. A Gabriele só foi diagnosticada com autismo aos 10 anos, até lá eu fiquei correndo atrás, foi luta, muita luta mesmo, muito choro e muito neurologista, muito calmante, porque ela não dormia direito, né? Essa também é outra característica do autismo, mas não é só do autismo, né? Tem muita criança que tem dificuldade de dormir, muito adulto também, então isso daí pra mim não queria dizer nada. Aí eu sempre falava isso com os médicos, que ela era muito nervosa, que ela não dormia direito. E eles sempre passavam algum calmantezinho e diziam para eu esperar, que com o tempo a Gabriele ia acabar melhorando, né? Melhorando de todas aquelas situações, né? E assim eu fui fazendo, mas sempre muito, assim, chateada, muito preocupada, porque eu não sabia até onde aquilo podia levar, sabe? O que ia acontecer com ela no futuro. Eu ficava, assim, super preocupada. Mas aí tá, né? Passou o primeiro ano dela na escola, que foi bem, ela aprendeu além do esperado. Aí, no segundo ano dela na escola, que foi a segunda parte do antigo jardim de infância, né, educação infantil, ela já teve problemas com a professora. Ela não gostava da professora porque a professora era muito agressiva. E ela não me contou, nunca tinha me contado, ela me contou isso muitos anos depois. Ela chorava na porta da escola, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ela foi em frente, ela aprendeu as coisas que eram para aprender. Inclusive, ela aprendeu praticamente a ler sozinha, porque ela sendo aluna da educação infantil, ela pedia para ir ao banheiro e parava na porta da sala da professora de alfabetização e ficava prestando atenção em tudo que a professora estava ensinando. E chegava na salinha dela e falava. Isso foi a professora mesmo que me falou, sabe? Falava, esse é o L de, sei lá, Luana, o R de Renato. Então ela foi aprendendo. Quando chegou no final daquele ano, ela já sabia muita coisa que ainda não havia sido ensinado na escola para a turminha dela. E no ano seguinte, eu mudei elas de escola, né? Coloquei as duas na mesma escola, porque eu achei que seria mais prático para mim, e a Thalita ia poder ir sozinha, que a escola era mais perto, se fosse o caso, né? Mas eu ainda não deixava ela ir sozinha. Eu levava, mas eu sabia que ali, se precisasse, ela podia ir sozinha na boa. E coloquei as duas nessa escola. E ali começou um ciclo de sofrimento para mim, para Gabriele. Na verdade, antes de eu colocar nessa escolinha, eu já havia colocado em uma outra, né, anterior a essa e posterior àquela primeira. E ali o problema era a Gabriele, né? Porque ela tinha muitos bebês nessa escola e ela ficava nervosa, ficava querendo apertar os bebês, então volta e meia me chamavam lá pra fazer queixa, né? Pra me contar que a Gabriele estava apertando os bebês. Aí eu chegava em casa, eu apertava, ela também brigava com ela, falava que ela não podia fazer isso, né? Enfim, aí passou e eu coloquei nessa outra escola que ela foi junto com a Thalita também. A Thalita já estava na antiga quinta série, que é o atual sexto ano, e nessa escolinha que a Gabriele apertava os bebês, não tinha quinta série, só ia até a quarta. Então, como eu tinha que colocar a Thalita na outra escola, eu achei que seria mais prático colocar a Gabriele também, já que tinha da escolaridade dela também, aí coloquei a Gabriele lá. Só que chegando lá, ela foi para a classe de alfabetização e ela já sabia ler. Então, assim, no finalzinho, no meio do ano, ela já sabia ler a cartilha todinha, o livro todinho que a professora estava usando para alfabetização. E, enfim, ela foi muito bem. O problema ali eram as crises que ela dava. Ela não parava sentada, ela não parava quieta, ela
gritava, fazia essas coisas, né? Que eu não sabia porquê, ninguém sabia porquê, mas eu estava tratando com a psicóloga. Levei ela para a psicóloga, como eu disse no áudio anterior, né, no vídeo anterior. Eu levei ela para a psicóloga estava tratando ela e conseguiu colocar limites, sabe? Assim, na questão em casa, eu conseguia colocar limite nela. Mas tem aquela questão da crise, que eu não conhecia, eu não sabia o que era, ninguém sabia. Então ela ficava assim, ela não tinha aquela paciência de ficar o horário todo das aulas ali sentada. Então ela levantava, ela andava, ela mexia com o colega, e isso irritava os professores, irritava os colegas, sabe? E volta e meia eu estava lá na porta da escola porque estavam me chamando para falar alguma coisa. Mas aí passou esse ano da alfabetização. Quando chegou no primeiro ano, né, que era o depois da alfabetização, que seria agora o segundo ano do ensino fundamental, ela pegou uma professora que foi assim uma tragédia. No ano anterior ela já estava se sentindo excluída, né, pelos colegas. E nesse primeiro ano, então, olha, foi assim uma coisa terrível. A professora não gostava dela, deixava isso claro, fazia queixa dela toda hora e dizia para as crianças não ficarem perto dela porque ela era doente. Chamava a minha outra filha mais velha na hora do recreio, na hora dos intervalos dela, para ficar, sabe, enchendo o ouvido dela de queixa da Gabriele, gritava com a Gabriele não suportava ela. Enfim, era uma pessoa que discriminava. E chegou um dia, ela chegou para mim e falou que seria melhor a Gabriele ir para uma classe de criança especial, porque estava claro para ela que a Gabriele tinha algum problema e que ela não estava se adaptando ali. Uma classe que tinha 14 alunos, acho que eram 12 ou 14 alunos, né? Falar isso para mim, acostumada com classe de 35, 40 alunos, de crianças, sabe, filhas de traficantes, filhas de presidiário, crianças que viviam no meio da violência, crianças agressivas que brigavam o tempo todo, e eu sempre levando ali, conseguia levar eles com carinho, com respeito, com amor. Aí vem uma professora numa classe com 14 crianças, em uma escolinha particular, que a maioria ali tinha sua família bem estruturada, e vem falar que ela não estava conseguindo dar conta da Gabriele. Aí eu falei, você acha isso? Tá bom. Fui para casa, peguei o Estatuto da Criança e Adolescente, peguei a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e na época não tinha a Lei Berenice Piana e nem tinha essa Lei Brasileira de Inclusão, mas se tivesse, eu ia pegar também. Aí marquei uma reunião com ela e com a coordenadora pedagógica, né? Aí fui, né, no horário marcado, lá nós fomos conversar, eu descasquei, eu falei 1h30 sobre a lei de inclusão, sobre a lei de educação especial, falei assim, e no final eu fechei a minha fala dizendo, poxa, você está tendo dificuldades com uma turma de 14 crianças, você precisa ir lá conhecer o local onde eu trabalho, que eu trabalho com 35 crianças, e todas elas problemáticas, são crianças de comunidade, crianças que vivem na miséria, crianças que têm necessidade de tudo, e eu consigo dominá-los, consigo conquistá-los, que eles gostam muito de mim, sabe? Então, assim, eu não tô entendendo. Eu acho que eu não devia ter falado isso, porque a partir dali, ninguém mais falou em retirar a Gabriele da escola, mas em compensação, a Gabriele sofreu um bocado ali, porque a professora toda hora se mostrava irritada com ela, sabe? Colocou ela no final do ano em recuperação só por colocar mesmo, porque não havia necessidade. Enfim, foi assim um ano dificílimo para mim. E a Gabriele com as crises, sabe? Chorando, e aquelas crises de sempre, e eu não sabia o que estava acontecendo.
Aí, finalmente, graças a Deus, aquele ano terminou, né? E começou o outro ano. E aí ela pegou uma professora que era uma professora bem legal, só que era em outra escola. Por quê? Eu tive que tirar a Gabriele daquela escola. Porque acabou o horário da manhã, a Thalita estudava de manhã. Então eles fizeram o seguinte, eles colocaram os maiores para o horário da manhã e os menores, né, no caso da Gabriele, os da idade da Gabriele, para a parte da tarde. Isso para mim ficou inviável, porque eu queria levar as duas juntas. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela numa outra escola, né, que era próximo também da minha casa. E lá ela pegou uma professora muito boa, uma professora que conseguiu fazer um pouco, pelo menos um pouco da inclusão que a gente estava esperando que fosse feito, né? Ela era uma professora especialista em educação especial e as crianças rejeitavam muito a Gabriele, mas ela conseguiu fazer um trabalho com que as crianças aceitassem mais e ela ficou mais entrosada na turma, ficou mais incluída na turma. E só que no final do ano essa professora veio me contar uma coisa que me deixou assim muito triste, sabe? Até hoje eu fico muito triste quando eu penso nisso. Ela falou que uma determinada parte do ano, um determinado momento, um grupo de mães se reuniu e foi falar com ela para pedir para retirar a Gabriele da turma, porque a Gabriele estava assustando os filhos delas, estava atrapalhando a aprendizagem e tal. Aí essa professora fez uma reunião com os pais sem o meu conhecimento e conseguiu mostrar para eles que a Gabriele dentro da sala de aula era muito importante e que era muito enriquecedor para os filhos delas, né, aprenderem a conviver com pessoas diferentes. E ela, assim, com muito jeito, ela conseguiu contornar a situação e ninguém falou mais também em retirar minha filha. E eu acho que essa professora convenceu, uma professora muito boa, porque assim, a gente tem que também honrar quem tem honra, né? A gente reclama dos profissionais que são ruins, mas aqueles que são bons a gente tem que lembrar deles e tem que falar. E essa professora foi muito boa para a Gabriele. Terminado esse ano, aí iniciou o outro ano, na mesma escola, né? Porque aí eu já estava lá, já tinha se adaptado. E a Gabriele cada vez mais rebelde. Ela não conseguia fazer amigos. Ela sempre falava isso, mãe, na hora do recreio ninguém deixou sentar na rodinha. As meninas levam brinquedos, passa na mão de todo mundo, menos na minha. Ninguém quer falar comigo, elas ficam cochichando. Isso para mim era terrível, sabe? E eram 2 professores que atendiam a turma dela. Mas nenhum dos 2 conseguia resolver a situação, ninguém resolvia. Isso era muito angustiante para mim. Eu não sabia o que estava se passando, assim. Na escola eu sabia o que ela me contava. E eu não sabia o porquê que a Gabriela tinha tanto problema, por que ela gritava tanto, por que ela levantava, por que ela se irritava à toa. Isso era angustiante para mim. E aí foi um ano assim bem triste para ela, bem triste, porque ela não era aceita. Tudo que ela queria era fazer amizade. Ela não conseguia fazer amizade com ninguém. Ela não conseguia ter um grupo de amigos. Ela não conseguia, sabe, participar dos grupinhos, das conversas das crianças. As crianças não aceitavam e não tinha ninguém ali que fosse capaz de ver isso e de tomar uma atitude, mostrar para as crianças que ela era uma colega como qualquer outra, né? E é isso, eu vou parar por aqui. A história da Gabriele na escola tem muita coisa para ser contada ainda. Essa primeira parte já é assim uma coisa que quando eu começo a me lembrar, eu já começo a ficar meio assim, dá uma certa emoção, uma certa, né, nem sei explicar.
mas a parte da adolescência é assim uma coisa bem difícil mesmo. E até lá, no próximo vídeo eu conto mais. Tchau, até lá.